Obrigado, tchau. Tô indo, né? Porque é isso. Na realidade, assim, a gente primeiro agradecer novamente o espaço, né, para a gente poder tratar da Secretaria de Assistência Social, das ações que realiza, enfim. De fato, a gente está vivendo uma situação muito complicada. A gente, ontem ainda, eu atualizei alguns números, né, com um delay que, como a gente hoje, por conta de mudanças na própria gestão nacional do Cadastro Único, a gente sempre trabalha com delay de 60 dias. Hoje eu não tiro mais relatórios online como eu tirava, de tempo atual. Mas são números que assustam, né? Eu queria dizer para vocês aqui esses números. Hoje, em Foz do Iguaçu, nós temos 47.838 pessoas no Cadastro Único, com perfil de vulnerabilidade. Esse perfil de vulnerabilidade vai de renda zero até renda de meio salário mínimo per capita. Tá? Então, algum desenho de vulnerabilidade. Dessas famílias, nós temos aí 15.040, e só para lembrar, em março de 2020, nós tínhamos 29.900 famílias. Hoje, na extrema pobreza, nós temos 15.042 famílias. O que é o extrema pobreza? Extrema pobreza é quem tem renda zero até R$ 105 per capita, por membro da família. Nós temos 15.042 pessoas ou famílias. Na linha de pobreza, que é entre renda de R$ 106 a R$ 205 per capita, nós temos 6.112 famílias / pessoas, certo? Na baixa renda, nós temos 13.000, que é aquela vulnerabilidade variável, entre 206 a meio salário mínimo per capita, 13.178 pessoas / famílias. Nós temos hoje, na lista de espera, nós temos que recebem o Auxílio Brasil no município hoje, 18.007 pessoas / famílias. Temos 3.147 famílias na lista de espera para receber o Auxílio Brasil. E temos 13.700 que não recebem o Auxílio Brasil, mas estão no campo da vulnerabilidade. Somando tudo isso, dá quanto? Ultrapassa 50 mil. 50 mil famílias? Famílias / pessoas. Porque tem famílias solos, famílias, né? Mas certo, é disso que a gente está falando. Perfeito. Porque havia um tempo atrás que você até me passou um dado que tinha cerca de 40 mil famílias. Isso foi aumentando. Foi aumentando no cadastro. Então, vamos lá. Isso significa o quê? 120, 130 mais mil ou menos pessoas que estão em algum nível de vulnerabilidade. 260 mil habitantes. Quer dizer, é uma massa grande de pessoas, hein, Elias? Porque assim, a gente tem aí uma série de fatores. Primeiro, a própria particularidade da cidade de Foz do Iguaçu. A gente, por exemplo, sempre fez um cálculo, uma estimativa, que, como vocês mesmos disseram antes, a gente nunca teve números concretos, exatos, mas as estimativas sempre diziam que de 15 a 20 mil pessoas, por exemplo, atravessavam a ponte diariamente para trabalhar no Paraguai. A gente tinha, porque tem muito aquela ideia de que o Paraguai é só aquele comérciozinho. Não, você tem para dentro ali, eu fui conhecer isso, uma série, e tinham muitos brasileiros que trabalham lá. Há poucos dias eu ouvi também de uma pessoa que estuda isso, que nem 5 mil desses empregos, desses vínculos, voltaram com a abertura, né? Então, você tem aí um número gritante. Há poucos dias, vocês mesmos noticiaram aqui, saiu um relatório, e com dados oficiais, não foram dados, né? Que nós temos 33 milhões de brasileiros, por exemplo, que vivem algum nível de insegurança alimentar, de moderada a grave. Né? Esse é o retrato. Quando a gente fala dessas 47 mil pessoas, famílias no Cadastro Único, tem gente aqui que trabalha, que está empregada, não estamos falando só de... né? Tem as circunstâncias mais graves, mas isso mostra o tamanho de quando a gente fala de modo mais geral, da pobreza, das desigualdades sociais, a gente está falando desse desenho todo. E isso produz um impacto muito forte em qualquer, e principalmente nas políticas de proteção social, porque a gente tem que entender que isso impacta na saúde, isso impacta na educação. Também tenho dito e já disse aqui algumas vezes e reforço, infelizmente,
né? Nós vivemos num país que é construído a partir de um pacto federativo. Esse pacto federativo, do ponto de vista das políticas públicas, existem acordos, leis nacionais que diz que o governo federal responde por tanto, governo estadual por tanto e governo municipal por tanto. Nós temos vivido, na área da assistência social, uma redução de repasses federais hoje que chega a 70%. Né? Então, hoje na Câmara eu dizia, por exemplo, olha, o orçamento de 43 milhões. Nós tínhamos em 2017 um orçamento de 23 milhões. Se eu disser que não cresceu, estou mentindo. 43 milhões, né? No entanto, nós estamos com uma cobertura, estamos cobrindo aí esses repasses que não são feitos. Né? Quanto que o município cobra? Hoje o município corresponde por 90%, mais de 90% dos investimentos na assistência social. Com os repasses, com cortes de repasse, e não é só uma situação... não é o município de Foz do Iguaçu. Os cortes são nacionais, para todos os municípios. Né? Então, isso hoje produz um impacto tremendo. O último processo, e acho importante, porque vocês já falaram disso, o último processo, como vocês estavam falando, que o governo federal abriu de expansão de serviços e aprimoramento. O que significa? Que eles vão lá, fazem um estudo e dizem, Elias, você tem tantas famílias nessa condição, nessa área. Vamos pactuar o atendimento de tantas metas. Para você atender tantas metas, nós vamos repassar tanto, o Estado tem que repassar tanto e o município complementa. A última pactuação foi feita em 2015. Desde lá, então, eu ainda estou falando de dados de 2015. Os dados de 2015 têm um outro fator agravante. Os dados que produzem valor para repasse para os municípios no país são todos eles feitos a partir de estimativas construídas a partir de um elemento fundamental, o censo. O nosso último censo é de 2010. Então, todos os valores per capita que os municípios recebem em incidência política pública são com base nas estimativas do censo de 2010. O que não há aquela atualização de estimativa ano a ano? Não, há estimativa, mas não atualiza enquanto não faz censo. Ou seja, então ele não atualizou os valores. Aumentou o número, mas não vai mais grana. Não vem mais recurso. Preciso dizer também, né, até para ser honesto, o governo federal injetou recursos de créditos extraordinários durante a pandemia. Mas nós atendemos demandas extraordinárias. Vocês mesmos foram os primeiros a noticiar quando nós abrimos acolhimento com esse recurso extraordinário, transferência para as organizações da sociedade civil em função da Covid com recursos extraordinários. Mas aquele serviço regular não parou. E ele é que foi sofrendo corte. Então, hoje, não tem mais crédito extraordinário, né? Alguns até me perguntaram esse dia, mas recebeu emenda parlamentar. Emenda parlamentar não pode financiar serviço que é continuado. Porque o tempo da emenda parlamentar, até ela chegar aqui e virar dinheiro, são 4 meses, 4, 5 meses. Eu tenho um tempo para executar. Eu não posso criar um serviço e vincular a partir de emenda parlamentar, porque não é certeza nenhuma. Então, assim, né? E... só para esse contexto mais geral, hoje a gente tem uma luta pela aprovação da PEC 383 de 2017. Essa PEC vincula 1% do orçamento da receita corrente líquida da União, certo? Para o financiamento da assistência social, que é como tem na saúde e na educação. Aí eu falei, Elias, 1%? Vou te dizer quanto significa isso hoje, do ponto de vista. Hoje, o orçamento do governo federal para programas, ações e serviços da assistência social, a previsão orçamentária é de 1 bi por ano, para dividir pelos 5.568 municípios. Se a PEC for aprovada, nós automaticamente vamos para 8 bi. Né? Então, assim, muda um panorama. E a gente não fica dependendo de todos esses cortes que foram anunciados, que vocês também cortou tanto, todos eles impactam na assistência. Não vão impactar na saúde, na educação, porque tem vinculação legal. Mas nós não temos. Então, e o governo, óbvio, se ele tem que cortar, ele vai cortar onde? Onde ele pode. Onde ele não vai se comprometer do ponto de vista legal para responder com aquilo que ele cortou. Então, esse é um pouco do panorama geral e com os dados do que a gente tem vivenciado aqui no município. E o governo do Estado?
O governo do estado, e aí também não é um problema só do Paraná, de todos os estados muitas vezes optaram por criar programas próprios do estado, que concorriam, inclusive, com o Sistema Único de Assistência Social, né? E aí acabava, por exemplo, o Fundo Estadual de Assistência Social do Paraná, desde 2004, tem 6 milhões de aporte para 399 municípios. A gente tinha o Programa Família Paranaense, hoje tem o Programa Nossa Gente, mas também com muita transparência, tem que dizer. O Programa Família Paranaense e o Programa Nossa Gente eram programas que eram feitos com recursos do financiamento do BIRD. Né? E que uma hora o Estado vai ter que pagar. Então, o cofinanciamento do Estado hoje para os municípios, de forma geral, na assistência social, gira em torno de 4%. O governo federal gira em torno de 6%, oscilando, né? Quando eu falo de corte, Nésio, só para você entender, quando a gente pactuou as metas em 2015, certo. O orçamento da assistência social federal para ações, programas e serviços era de 3,1 bilhão. Hoje ele é de 1 bilhão, Nélio. Né? Caramba, 1 bilhão. Terço, menos de um terço. Então, assim, e isso impacta. Como eu falava do orçamento hoje aqui, olha, Elias, 42 milhões, 43 milhões previsão para 2023. Eu estaria, se os repasses federal e estadual tivessem seguindo fluidamente, eu teria em torno aí de 10 milhões por ano deste orçamento para pensar em novos serviços, novas ações, novos programas. Hoje eu uso isso para cobrir aquilo que o governo federal não repassa. Elias de Souza Oliveira, secretário municipal de assistência social, conosco aqui no Contraponto. Dante Quadra entra na conversa. Diminuiu o valor da verba e aumentou o número de pessoas necessitadas. Então, o valor proporcionalmente é menor do que era, né? Essa é uma preocupação, né? Grande, né? No Brasil inteiro. Elias, como as pessoas que procuram os CRAS, o que atendimento elas podem encontrar, o que elas podem procurar, porque tem muita gente, volta e meia aqui na rádio mesmo, tem alguém pedindo, vocês conseguem uma passagem para eu voltar para minha cidade? CRAS consegue isso? A pessoa que consegue uma cesta básica, o CRAS consegue? Como que faz? Quem pode participar? Quem pode ser beneficiado? Dante, em tese, todo mundo que está na situação de vulnerabilidade tem direito aos serviços socioassistenciais. Ponto. O CRAS faz esses encaminhamentos, por exemplo, chega lá, eu quero voltar para a minha cidade, como você disse, encaminha do CRAS, né, a gente faz a solicitação, emite a passagem, a pessoa volta. Agora, emite assim também, precisa dizer, não é só, eu quero ir para lá porque eu tenho família, parente lá. Dá os dados, faz o contato, confirma e a gente emite as passagens para as pessoas irem quando precisa. Cesta básica, tem agendamento mensal, as famílias estão recebendo uma cesta básica a cada 60 dias, é insuficiente. Gostaria de poder entregar uma por mês. São quantas pessoas? Hoje, nós estamos atendendo praticamente em torno de 10 mil famílias, que são as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade. E recebe uma cesta por mês? A cada 60 dias. A cada 60 dias. Faz agendamento e recebe essa cesta básica. Nós tivemos um período em que nós conseguimos entregar uma por mês. Né? Hoje, nós não conseguimos mais. Né? Mas estamos aí na tentativa, por conta de estar em outras frentes de luta da assistência social, nós ainda estamos lutando por uma recomposição orçamentária do ponto de vista federal e estadual, que poderá nos ajudar a melhorar essas condições. Poderá. Né? Se essa luta por uma recomposição do orçamento de 2022 sair. Né? Mas, de fato, a situação, nós vamos voltar agora, por exemplo, com os cursos de qualificação para o mundo do trabalho, para poder auxiliar essas pessoas a voltarem, porque mercado de trabalho requer mão de obra qualificada. Então, precisa qualificar essa mão de obra. Né? As dificuldades, o número das violências aumentou muito. Tanto, hoje me perguntavam... vocês vão abrir mais serviço? Se eu falar que a gente vai abrir mais serviço hoje, é só para botar a placa na porta e tirar foto. O que nós estamos lidando hoje, pedimos autorização na Câmara para a criação de novas vagas, é de quadro técnico, para ampliar o quadro técnico desses serviços para conseguir atender essa demanda. Né? Precisa atender, principalmente nos territórios
vulneráveis do município, aonde está. E quando às vezes as pessoas falam, vocês reclamam muito, eu falei assim, gente, as situações acontecem nos municípios. Né? Eu não posso falar para um usuário daqui, sair e dizer, vai lá para Brasília reclamar do corte. Ele não vai nem entender, ele vai bater ali, porque é ali que o serviço está. Ele vai chegar lá e é lá que o serviço está, que ele vai pedir. Né? Então, Dante, você tem toda a razão, há um descompasso aí. E muita gente fala, olha, esses dias alguém perguntou, mas espera aí, com 18 mil pessoas, 18 mil famílias recebendo Auxílio Brasil, auxílio financeiro, transferência de renda, sem cobertura dos serviços, a própria literatura da esquerda, da direita, do centro, já mostrou, antes que alguém comente, já mostrou que é ineficaz. Quando você não combina, uma vez eu acompanhei aqui mesmo um debate, né? Quando você não combina desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social, né? Então... a tragédia anunciada, né? E, aliás, sobre esse aspecto, quero fazer algumas colocações a mais ainda para o secretário Elias de Souza, da Assistência Social de Foz do Iguaçu. Mas isso logo depois.